Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Amém. Irmãos, hoje eu vou dar uma pequena interrupção na exposição de 1 aos Coríntios, porque o tema da cantata é Quem é Jesus, não é isso, Ana Vera? Eu vou falar hoje sobre Quem é Jesus, parte 1. No domingo à noite eu vou falar Quem é Jesus, parte 2. E, se Deus assim permitir, na próxima quinta, Quem é Jesus, parte 3. Tá bom? Aproveitar esses dias de Natal. Abra sua Bíblia em João, por favor. João, capítulo 1. A partir do verso 1, por favor, abra sua Bíblia. Do verso 1 ao verso 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Vamos pedir a Deus mais uma vez, que Ele tenha graça e compaixão e fale conosco. Ó Pai, nós somos extremamente limitados na exposição da Tua Palavra e na percepção da Tua Palavra. Por isso nós te pedimos que Tu ilumines, ó Deus, os nossos olhos espirituais, que Tu abras, ó Pai, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver e ouvir a Tua voz. E mais do que isso, ó Pai, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma coisa é conhecer a história de Jesus. Outra coisa é conhecer o Jesus da história. A maioria das pessoas conhece a história de Jesus. Nasceu há 2000 anos atrás, numa aldeia chamada Belém, em um presépio, filho de uma camponesa chamada Maria e de um carpinteiro chamado José. Um homem simples, porém poderoso em palavras, que aos 33 anos morreu em uma cruz.
Essa é a história de Jesus. Mas poucos conhecem o Jesus da história. E deixa eu dizer para você uma coisa. Se nós não conhecermos o Jesus da história, nós iremos cometer erros gravíssimos. E aqui eu queria elencar alguns. Primeiro, se nós conhecemos apenas a história de Jesus, nós vamos cantar muito. Mas se nós conhecermos o Jesus da história, nós vamos adorar muito. Se nós conhecermos apenas a história de Jesus, nós iremos cantar muito. Se nós conhecermos o Jesus da história, nós iremos adorar muito. Se nós conhecermos apenas o Jesus da história, nós iremos comemorar comendo pernil, chester, leitoa. Mas se nós conhecermos o Jesus da história, nós iremos nos alimentar da palavra dele, do Espírito dele. Se nós conhecermos apenas a história de Jesus, nós ficaremos alegres, trocaremos presentes, ficaremos eufóricos. Mas se nós conhecermos o Jesus da história, nós nos curvaremos diante dele com gratidão. Se nós conhecermos apenas a história de Jesus e não Jesus da história, nós iremos celebrar somente aqui na terra. Mas se nós conhecermos o Jesus da história, nós iremos começar a celebrar aqui e continuaremos celebrando pelos séculos dos séculos. Perceberam a diferença de conhecer apenas uma face e não as duas faces da mesma moeda? Então, todos nós conhecemos bem o Jesus da história. Ótimo, temos que conhecer mesmo. Mas nós temos que conhecer e se relacionar com Jesus que se manifestou na história. E esse texto aqui nos ajuda a compreender bem quem é Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é que ele entrou na história. Lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A palavra lá, irmão, significa na hora certa, no momento certo, no minuto certo, no segundo certo, Deus envia Jesus Cristo à terra. É interessante que eles pegam a linguagem de um relógio, ampulheta, aquele relógio que você joga areia e vai caindo aos pouquinhos. Significa o seguinte: quando caiu o último pozinho, o último grãozinho, invisível, Jesus veio. Então, de fato, Jesus entrou na história. Ele viveu, sim, há 2000 anos. Ele é filho de uma camponesa chamada Maria e de um carpinteiro chamado José. Porém, ele é eterno. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, irmãos, Jesus, há 2000 anos atrás, ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele existe desde sempre. Em teologia, nós usamos a seguinte expressão: ele foi eternamente gerado. Isso é um termo teológico difícil de explicar. Jesus não foi criado, ele existe desde sempre. Pai, Filho e Espírito Santo, eles vivem desde sempre. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas houve um período em que o Filho se fez carne, entrou na história.
Eu fico muito assim preocupado, porque a visão que nós temos de Jesus é a visão do Ocidente. É de um sujeito muito bonito, loiro, de olhos azuis, cabelos cacheados. Com certeza Jesus não tinha essa aparência, porque Jesus era judeu, gente. Ele tinha cara de judeu, cor de judeu, sotaque de judeu. Ele entrou na história. Segunda coisa, ele é distinto de Deus Pai. Ele é distinto de Deus Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um com ele. Verso 2. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse é o mistério glorioso da Trindade. Jesus é diferente do Pai, mas, ao mesmo tempo, ele é um com o Pai. Qualquer ilustração que nós usarmos, ela vai ser pobre. Mas nós temos que usar alguma ilustração. Alguém já disse o seguinte: pega um ovo. Um ovo tem casca, clara e gema. A casca é ovo. A clara é ovo. A gema é ovo. Sim. Juntam os três. São 3 ovos. São o quê? Um ovo. Outros usam a figura também da água, em seu estado sólido, líquido e gasoso. Mas, mesmo assim, são ilustrações que não revelam plenamente a Trindade. E eu acho maravilhoso que nós não consigamos explicar a Trindade. Porque eu sou apaixonado por esse Deus que é mistério puro. Esse Deus que a gente consegue calculá-lo, explicá-lo, como quem explica uma equação. Isso não é Deus. Deus é mistério puro. E a Trindade é mistério. Por exemplo, quando diz lá: ouve, pois, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Essa palavra único, ela é único no sentido de unidade composta. Deixa eu explicar aqui, eu não sei hebraico, é a única palavra que eu sei, eu acho que é essa, mais umas 2 ou 3. Tem Yahid e Errad. Por exemplo, essa caneta aqui seria Yahid, porque é unidade simples, é uma caneta. Mas eu tenho aqui 66 livros. Isso aqui é chamado de quê? Um livro, uma Bíblia, é unidade composta. Um cacho de banana é unidade composta. E a palavra para um lá é unidade composta. E errade. A primeira vez que aparece a palavra Deus na Bíblia é no primeiro versículo. E a palavra lá Elohim é deuses. Plural majestático, não sei, pode ser. Desçamos, confundamos, está lá no livro de Gênesis. Façamos. Antes de Abraão existir, eu sou, disse o Senhor Jesus. Então, irmãos, ele é distinto do Pai, mas ao mesmo tempo, ele é um com o Pai. Quem é Jesus? Ele é o agente de Deus na criação. Olha comigo o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis diz assim: e disse Deus. Aqui o texto responde: para quem Deus disse? Para o Filho. Então, Jesus é o agente do Pai na criação do cosmos. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada. E sabe o que significa nada, gente? É nada. Seria feito, foi feito. Então, Jesus é o agente de Deus na criação. Mas eu queria te perguntar, é o agente apenas na criação ou também na redenção? Na nova criação? Na nova criação. Porque o Pai o envia para morrer pelos nossos pecados, para que nós deixemos de ser o que somos
e passamos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então ele é o agente da criação, ele é o agente da nova criação, porque ele é aquele que criou e aquele que redimiu. Nesse sentido, não tem nada mais bonito do que você criar uma coisa, essa coisa estragar, e depois você, por amor àquilo, restaurar novamente, redimir, comprar, trazer para si de volta. Nós somos tão importantes para Ele, que Ele deixou de lado a sua glória, a sua majestade, e veio aqui, com carne, com sangue, tendo que fazer as necessidades fisiológicas que todos nós fazemos, ser humilhado, ser maltratado, ser zombado, passar frio, fome, por amor a nós. Então nós não somos apenas criação dele. Ele tem direito à sua vida por criação e por redenção. Não é apenas porque te criou, não. É porque te redimiu. Tem uma música que nós cantamos, te redimiu e te comprou, não é? Tem alguma coisa, um cântico que a gente canta aqui na igreja. Quarto lugar, ele é fonte de vida eterna. Olha o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele gerou vida porque ele criou todas as coisas, mas ele gera vida eterna. Ele não é apenas o agente de Deus para gerar vida biológica, mas também vida eterna, vida que começa quando você se converte e não termina nunca mais. Perceberam a diferença como o mundo vê Jesus Cristo e como a igreja deve ver Jesus Cristo e deve anunciar Jesus Cristo? Eu não sou contra manjedoura, de jeito nenhum. Eu não sou contra fazer presépio. Eu não gosto de presepada. Presépio é bom para mostrar como que Jesus nasceu, como que ele se humilhou ao extremo, faz parte da humilhação de Cristo no nascimento dele. Mas nós precisamos entender quem Jesus é. Jesus nunca se vitimou. Por exemplo, Jesus estava preso, manietado. Aí ele diz assim: se eu quisesse, eu rogaria o Pai, e ele enviaria 72 mil anjos para me libertar. Mas eu não quero, eu vim para isso. Ele sempre deixou claro quem ele é. E tem um livro do pastor Elber que o título dele é maravilhoso: Não podemos perder Jesus de vista. O Jesus da Bíblia. Não o Jesus da política, revolucionário. Nem o Jesus da teologia da libertação católica, nem o Jesus hoje da missão integral dos protestantes. É o Jesus da Bíblia. É o Jesus que é ensinado por Mateus, Marcos, Lucas e João. É o Jesus ensinado por Paulo, ensinado pelos reformadores protestantes do século XVI. Mas Jesus também, irmãos, é o incomparável. Olha comigo aí, por favor, versos 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui é João Batista, tá bom? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. Irmãos, porque Jesus é incomparável? Porque ninguém se assemelha a ele. Há uns anos atrás, foi descoberto que um médium famosíssimo no Brasil era o maior assediador de mulheres, estuprador, João de Deus. Quando saiu aquela matéria que escandalizou o país inteiro, eu preguei um sermão aqui na igreja: o verdadeiro João de Deus. O verdadeiro João de Deus é o João Batista, porque
o pessoal olhava para João e falava assim: peraí, você não é o Messias? Ele, de jeito nenhum. Eu vim apenas para testemunhar a respeito dele. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dele. Ele é o incomparável. Irmãos, quando alguém diz assim, todas as religiões são iguais, estão comparando Jesus a Buda, está comparando Jesus a Maomé, está comparando Jesus a Confúcio, está comparando Jesus a Allan Kardec. A pergunta é, o túmulo de Allan Kardec, quem está lá? Allan Kardec. Quem está no túmulo de Buda? Buda. Quem está no túmulo de Maomé? Maomé. Onde está o corpo de Jesus? A tumba, vazia. Fora, coloca um livro sobre a vida de Buda, de Maomé, de Confúcio, de Allan Kardec. Coloca uma Bíblia. Você vai ver o que transforma a vida. Ore em nome de Buda, para ver se um demônio sai. Agora ore em nome de Jesus. A diferença é gritante. Então nós não podemos, quando alguém diz que todas as religiões são iguais, não são. Porque o cristianismo difere de todas as demais religiões. Porque o cristianismo não é uma pessoa, a pessoa bendita e santa de Jesus. E só o cristianismo trabalha com o conceito de graça. Todas as demais religiões, inclusive pseudo-cristianismo, trabalham com o conceito de mérito. Só o cristianismo trabalha com esse conceito de graça. É só no cristianismo que você vê Deus visitando a experiência humana. Então nós não podemos comparar Jesus com absolutamente ninguém. Com ninguém. Ah, não, Jesus é apenas um mestre moral. Opa, você está reduzindo Jesus. C.S. Lewis era um ateu, um dos maiores literários da história. Um dos maiores apologistas, se não o maior apologista da fé cristã do século passado. Ele diz o seguinte: você só tem 3 opções com relação a Jesus. Ou ele foi o maior maníaco, doido, que pisou na face da terra, ou o maior mentiroso, ou Deus. Ah, ele é bonzinho? Não. Quem é bonzinho não pode dizer que ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Não pode. Ou Jesus foi mentiroso, doido, ou Deus. E eu fico com a terceira opção. Deus. Então, nós aqui somos crentes. Deus. Não vamos comparar Jesus com ninguém. Porque Jesus é incomparável. Não tem ninguém. Por exemplo, como que eu sei que eu sou um sujeito não tão ruim assim? Porque eu me comparo com alguém que é pior do que eu. Mas como eu sei que eu sou um pecador depravado? É quando eu me comparo com Jesus. E a Bíblia diz que a baliza é Jesus. Por isso que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A baliza é alta. Não dá para nós tentarmos. Mas Jesus também, irmãos, é a luz que ilumina. Pode parecer esquisito, né? É a luz que ilumina. Se é luz, tem que iluminar. Mas olha comigo, por favor, o verso 9. A saber, preste atenção aí. A verdadeira luz. O que eu falei que é a luz que ilumina? Porque tem gente se apresentando como luz aí, não ilumina em nada. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Irmãos, fora de Jesus, todo ser humano se encontra em trevas. Não existe luz fora da luz. Ah, mas fulano não é cristão nem nada, vive bem, gargalha e tudo. O dia que ele provar a luz de verdade, ele vai ver a vidinha medíocre que ele levava. Irmãos, todo ser humano, sem exceção, está trilhando caminhos de morte sem o Senhor. Jesus é a personificação
do Salmo 119, verso 105. Luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Irmãos, todas as religiões se apresentam como luz. Todo guru se apresenta como luz. Infelizmente, tem pastores e padres por aí se apresentando como luz. Irmãos, só tem uma luz e ela se chama Jesus. Eu não acredito em nenhuma outra luz. É igual ponte. Só tem uma ponte que nos leva a Deus, Jesus. O resto é pinguela e cheia de sebo. Você vai escorregar e cair. Jesus é uma ponte de concreto. Você pode atravessar seguro sobre ela. O resto é pinguela, criada pelo homem. Irmãos, preste atenção na minha mão aqui. Imagina uma linha horizontal. Perceberam? Deus nos criou para a vida, certo? Só que aconteceu algo terrível. Nós caímos. Vertical. Nós estamos aqui embaixo agora, ó, nessa linha de baixo. Deus nos criou para a vida. Nós caímos. Nós estamos caminhando para a morte. Entre caminhar para a morte e voltar para Deus, tem as ações humanas. Boas obras, para por aqui. Religião, para aqui. Sou bonzinho, para por aqui. Aí, lá de cima, vem uma ponte, que vem até aqui embaixo. E ela te apanha e leva você para lá. É assim a salvação. Toda tentativa nossa, Conceição, vai até aqui só. Não chega aqui. Quando aí vem aquela, nos leva até lá. Esse é Jesus. Irmãos, e outra coisa, Jesus é aquele que veio para transformar criaturas em filhos de Deus. Olha a conversa tola que tem por aí, que todos nós somos filhos de Deus. Isso não é verdade, gente. Olha comigo o verso 11 e 12. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Irmãos, fora de Jesus, nós somos apenas criaturas de Deus. E a situação de uma pessoa sem Cristo, ela é a pior possível. A Bíblia diz que ela está morta em seus delitos e pecados. Que ela está escrava do mundo, da carne e do diabo. Irmãos, é lógico que ninguém vai fazer isso aqui. Mas imagine você chegar num velório, tentar conversar com o defunto. O defunto não conversa. Aí você, para ver se ele tem alguma reação, você conta uma piada engraçada. Ele não vai rir. Aí você faz cosquinha no pé dele. Nada. E se você ficar muito tempo ali, você vai ver que ele começa a cheirar mal. Um homem sem Cristo, ele não consegue ouvir a voz do Espírito. Ele não consegue se alegrar com as coisas de Deus. E ele vai passando o tempo cheirando muito mal. Quando nós nos convertemos, nós somos ressurretos por Cristo. Passamos a ouvir a sua voz. Passamos a sentir alegria nele. E nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. É assim que a coisa funciona. O bom perfume de Cristo. De vez em quando a gente dá uma escorregada, dá uma fedidazinha, mas volta de novo. Entendeu? Que a gente não é perfeito ainda. Oitavo, nossa, 10 pontos hoje. Vai ser sermão para ir longo, assim lá longe, hein? Jesus veio com o objetivo de transformar criaturas em filhos de Deus, eu já disse, mas Jesus, ele visitou a experiência humana se fazendo carne. Olha o verso 14 comigo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Irmãos,
Talvez aqui no português nós não temos a beleza do texto. A ideia é que ele tabernaculou conosco. Ele se tabernaculou. É o tabernáculo de Deus. Se fez carne. Isso é muito interessante, sabe por quê? A visão que o judeu tinha do templo é que o templo era um microcosmos. Deus voltaria e o mundo seria restaurado, aí seria o macro de novo. Mas o templo era o lugar do encontro com Deus. Era o microcosmos de Deus. Agora vem Jesus, e onde nós nos encontramos com Deus? Não é na igreja, gente, é em Cristo Jesus. Nós não nos encontramos com Deus no meio de concreto, cerâmica, tijolo, lâmpada. Nós encontramos com Deus em Cristo. Esse espaço aqui é maravilhoso para nós nos reunirmos, para juntos celebrarmos. Mas nós nos encontramos com Deus em Cristo Jesus. Por isso, tem uma oração que a gente faz, e eu não quero implicar com a oração de ninguém, mas não é bíblica. Quer ver? Vou dar um exemplo. Senhor, entramos na tua presença. Se entrou, pressupõe que vai ter que sair uma hora. Aí quem vai orar logo depois fala o quê? Senhor, ainda na tua presença. Aí vai vir um terceiro. Senhor, continuamos na tua presença. Eu não sei quem vai ser o último. Senhor, até semana que vem eu volto. Não é bíblica essa oração. Nós não entramos na presença. Nós vivemos na presença de Deus. Porque Ele tabernaculou conosco. Nós não entramos na presença de Deus quando nós entramos aqui no Vale do Sol. Nós vivemos na presença de Deus porque o Espírito de Deus habita em nós. E através deste microcosmos é que nós temos consciência de que vai haver o macrocosmos, que tudo vai ser restaurado na volta de Jesus. Inclusive, a natureza que hoje geme e chora, diz a palavra de Deus que aguarda a redenção dos filhos de Deus. Alguém pergunta assim, vai ter cachorro no céu? Eu falei, não sei. Seria uma bênção ter tudo com ter bicho. Eu sei de uma coisa, se tiver cachorro lá, não vai brigar com gato. Jesus veio como um remédio de Deus para a humanidade doente. Olha o verso 17 comigo, vamos lá? Não dá, né? Tem por óculos. Verso 17. Vamos ver juntos, vamos lá? Porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, vamos entender este texto? Porque eu disse que Jesus é o remédio de Deus para a humanidade doente. E ele diz aqui, no texto, porque Moisés, Deus deu o quê? A lei. Como que a lei funciona? Alguém aqui já fez raio-x? Ressonância magnética? Eu e o senhor, né, Deniro? Já fizemos várias vezes, né, Deniro? Coluna, né, Deniro? Ressonância magnética. Alguém depois que fez o raio-x, foi embora para casa, não precisou tomar remédio, não é isso? Porque o raio-x curou, não é isso? Depois você fez ressonância magnética. Você foi embora para casa curado, não é não? Não. Por quê? Qual que é a função do raio-x? Detectar a fratura. Qual que é a função da ressonância magnética? Detectar a enfermidade. Qual é a função da lei? Detectar que nós estamos doentes, gente. Então Moisés olha para mim e diz, Geraldo, você é assim, assim, assim. E depois Moisés diz assim, Geraldo, olha para Cristo, você tem que ser assim, assim e assim. Aí Cristo diz assim, Geraldo, olha para a minha palavra e viva assim, assim e assim. A lei é uma bênção. O pessoal está dizendo que lei não presta, que nós não vivemos mais debaixo da lei. A lei de Deus funciona igual febre. Por que nós temos febre? Febre é um sinal do corpo, para dizer que alguma coisa está inflamada, alguma coisa não vai bem no nosso corpo, para nós procurarmos um médico. É igual aquela lâmpadazinha que acende no painel do seu carro. Então a lei diz assim, você está perdido, rapaz. A situação é terrível. Mas a lei diz, tem jeito para você. Tem um remédio. E não diz assim,
tem genérico. Não, não tem genérico. Porque é Jesus, não é Genésio. Não tem remédio genérico. Não tem genérico. Não tem genérico. Só Jesus. Não adianta tomar Paulo, Maria, José. Não tem genérico. Os magos do Oriente não curvaram diante de Maria nem de José, curvaram diante do menino. A lei diz que só tem um remédio. Aquele cordeiro que era sacrificado lá no Antigo Testamento apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Agora, gente, pelo amor de Deus, não vamos correr atrás do genérico. É mais barato, mas não funciona. Não, remédio, estou falando remédio, você vai atrás do genérico, eu vou só atrás do genérico, porque o outro é muito caro. Estou falando com relação a Jesus. Não vamos atrás do genérico. O genérico promete uma coisa que não entrega. Eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente vê por aí. O Jesus genérico é o Jesus que gosta muito disso aqui, ó, dinheiro. O Jesus genérico é aquele que dá prosperidade financeira, que dá dinheiro, que dá isso, dá aquilo. Ele dá tudo isso, mas o objetivo dele maior não é esse, não. Você pode tomar um remédio que vai curar a sua dor de cabeça e melhorar outra área. Mas o específico é melhorar a sua cabeça. Mas muita gente está atrás do Jesus genérico. Sabe o que ele está encontrando? É o Genésio. Ou Jesus, mas não Jesus. João Batista diz, espera lá, eu não sou o Messias. Não sou o Messias. 10º lugar. Jesus revela quem nós somos. Desculpa, Jesus revela quem é Deus. Olha comigo o verso de número 18. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, você quer saber quem é Deus? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Como que Deus age? Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus mostra quem Deus é. E Moisés mostra quem nós somos. Moisés mostra quem nós somos. Jesus mostra quem Deus é. Então, em Moisés, eu sei quem sou. Em Jesus, eu sei quem eu devo ser. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 8. Cadê os nossos adolescentes? Levante a mão aí. Vocês já ouviram a expressão, Deus tem um propósito na vida de vocês? Já ouviram? Quem já ouviu essa expressão, levante a mão, por favor. Eu vou dar uma profecia para todo mundo aqui hoje. Profecia. Quem fala que presbiteriano tem profecia, vai ouvir hoje. Vou dar profecia aqui e cobrar nada. Nada. Profecia. Então, por favor, anote a profecia que eu vou dar para você aí. Romanos 8. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos parecidos com quem? Quando alguém fala assim, se eu tenho uma profecia para mim, é claro, abre Romanos 8, 29. E eu sou um homem de uma profecia só. Eu não tenho muitas, não. Aquela que eu falo mesmo é essa aqui. E olha que eu acredito em profecia, viu? Mas tem muita profetada. Uma profecia para aqui, ó. O que Deus quer para Maria Clara e Ana Clara? Está aqui, ó. O que Deus quer para Ronaldinho? Está aqui. Pastor Antônio, está aqui. É só isso, não tem mais coisa. Mas o que ele quer primeiro é isso aqui, ó. Irmãos, eu termino fazendo 7 aplicações. Hoje está bom, né? Irmão, 10 pontos e 7 aplicações. Seria bom se eu estivesse anotando, né? Já dava um caderno, né? Primeira aplicação. Por que Jesus entrou na história? Para fazer história. Em qual história? Na sua. Por que Jesus entrou na história? Para fazer história. Em qual história? Na sua história.
Ah, não, Jesus veio aqui para fazer história na vida de outra pessoa, não. Na sua. É com você. Jesus entrou na história. Com qual objetivo? Fazer história. Na história de quem? Na sua, na minha, na nossa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. O que Jesus veio aqui transformar? Caos. Irmãos, a terra era sem forma e o quê? Vazia. O homem sem Cristo, ele se encontra na mesma situação. Jesus, por intermédio do seu Espírito, transforma o caos da alma humana. A palavra caos, quem sabe o que significa a palavra caos aqui? Só falta achar que muitos sacos de cal é caos. Não é não. Caos é desarranjo, coisa atrapalhada. O que Deus fez? Transformou caos em cosmos. O que é cosmos? Arranjo, coisa bem arranjada, bem cuidada. O que Ele faz com a alma da gente? Pega a nossa alma desarranjada, nem sei se existe a palavra, e arranja. Terceiro, irmãos, Jesus veio para dissipar as trevas da alma humana. Aquele que vivia em grandes trevas viu o quê? A luz. A luz. A luz. Quarto, irmão, Jesus veio para que você e eu fôssemos feitos filhos amados de Deus. Marcinho e eu, nós fomos na casa de uma tia minha, tia-avó dela. E eu falei assim, Marcinho, eu quero te mostrar um casal. Eu falei, vamos lá então. Cheguei lá, tinha foto do meu avô, Laurindo, e da minha avó, Venância. Gente, minha avó era bonita, hein? Mas meu avô, deixa para lá. Mas minha avó era, pensa numa mulher bonita, gente. Hoje também eu vi uma foto da Dona Zélia. Nossa! Dona Zélia é bonita demais. O que é aquilo, gente? Eu que estava querendo, falei com minha neta, Deus, puxa avó, bisavó, puxa bisavó, puxa. Bonito demais. Aqui. Mostrei aquilo ali. Valorizando os nossos antepassados. Imagina Deus em Cristo veio para que você e eu nos tornássemos não filho de Laurindo, não filho de Venância, não neto de Venância, não bisneto de Venância, mas filhos de Deus. Não, eu fiquei feliz de Marcinho comigo, Marcinho reparar o retrato, porque eu gosto do retrato. Eu gostava muito do meu avô, a minha avó eu não conheci, mas eu conheci meu avô, inclusive, meu filho chama Laurindo por causa dele. Jesus é aquele que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. É o único, a única religião que trabalha com o conceito de um Deus que sofre é o cristianismo, sabia disso? Mas Deus não sofre porque Ele é masoquista ou sadomasoquista. Ele sofre porque ama. Não existe amor sem sofrimento, gente. Balela. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Se você diz assim, eu amo e só tenho prazer naquilo que eu amo, está alguma coisa errada. Amor pressupõe sofrimento. E Jesus sofreu por amor. Sexto, Jesus veio para curar, libertar e transportar. Transportar em qual sentido? Nos tirar de um ambiente e nos levar para outro. Tem um texto que eu sou apaixonado por ele, se eu não me engano, Colossenses 1,13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho da sua luz. Pensa bem, você vai tirar uma pessoa que está dormindo na rua, ao relento, no sereno, e você leva a pessoa para debaixo da marquise, você já fez alguma melhora, mas a pessoa ainda está numa situação o quê? Desgraçada. Jesus não fez isso. Ele tirou do império das trevas e nos levou para a luz. Toda ilustração com Deus é pobre, mas ajuda. Seria mais ou menos ter tirado você de um monturo de lixo e te colocar você em uma casa com todo o aconchego do mundo, tudo que você precisa. Foi isso que Ele fez. Pois lá. Pois lá. E por último, Ele veio nos revelar a graça de Deus e o Deus da graça. Por quê? Porque ao mesmo tempo
que Jesus demonstra graça, ele é a personificação da graça. Não a nossa graça aqui, né? É a mais citada na igreja, é você, né, graça? Você é a mais citada na nossa igreja. Irmãos, ele não só manifestou graça, ele é a personificação dela. O que eu falo personificação? Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é amor, está personificando o amor, como se o amor fosse uma pessoa. Quando a Bíblia diz que em Jesus habita todos os tesouros da sabedoria, está personificando, olha, toda a sabedoria que nós precisamos se encontra nele. Todo o amor que nós precisamos se encontra nele. Toda a graça que nós precisamos, encontramos nele. Termina, irmãos. Que tipo de Jesus você vai comemorar daqui uns dias? O nascimento de qual Jesus? Do Jesus deitado numa manjedoura, totalmente dependente da mãe, a mãe é heroína, os 3 magos do lado, 3. Primeiro, a Bíblia não fala que é 3, é mentira. Nós não sabemos quantos. Segundo, a Bíblia não fala que eram reis, só diz que eram magos. E 4, foi 2 anos depois que os magos visitaram Jesus. Foi na casa dele, gente. Quer fazer presépio, não põe mago, não. Põe boi, põe burro, põe tudo, mas mago não. Foi 2 anos depois que Jesus, visitou. E tem hora que eu ainda falo reis magos, eu falei aqui comigo mesmo. Eu mesmo é. Irmãos, nós temos que celebrar este Jesus. Descrito aqui. Esse Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Esse Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Jesus que como homem só teve mãe. E como Deus só teve pai. Esse Jesus que subiu na cruz, não para ser derrotado, mas para vencer principados e potestades. Aquele que bradou está consumado, está vencido, está pago. Aquele Jesus que uma tumba não pôde contê-lo, ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, se nós fôssemos seguidores de Jesus, crucificado apenas, o culto nosso não seria na sexta, no domingo, nosso culto seria na sexta. Por que o nosso culto é no domingo? Porque o nosso Jesus está vivo, e que ninguém celebra aniversário de defunto. Ou tem alguém que celebra aniversário de defunto aqui? Parabéns para você, nessa data, tristeza. Ninguém comemora enterro nós comemoramos porque Jesus está vivo. Vivo. Se ele estivesse morto, eu não celebraria nada. E outra coisa, gente, não importa a data, nós comemoramos o evento. Aí ele nasceu dia 25, eu não sei o dia que ele nasceu não, gente. Mas se escolheram 25, vamos para lá, ué. É feriado mesmo, vamos aproveitar. Dá presente, dá também, é bom dar presente. Mas faz uma oração bonita. Come, coma, não demais, entendeu? Come uma comida boa, entendeu? Vamos orar. Por que a igreja na Europa está acabando? Porque não conhece mais o Jesus da história. O Jesus que entrou na história. Teologia liberal, né, Lúcio? Se nós não voltarmos para esse Jesus da Bíblia, a nossa igreja pode acabar quando acabou a igreja lá na Europa. Ou nós nos esforcemos para pregar sempre esse Jesus da Bíblia. Nós, como pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, membros de igreja, jovem, adolescente, criança, adulto, velho, é o Jesus da Bíblia que nós temos compromisso. Não é o Jesus socialista, direitista. Não, é o Jesus da Bíblia. Vamos ficar de pé e vamos orar? Domingo o sermão é curto porque é festa. Mas eu vou falar Jesus, quem é Jesus, parte 2. E se eu conseguir mais pontos, quinta-feira que vem, Jesus, parte 3. Entendeu? Então, nós teremos uma minissérie aqui. Então, de vez de você ficar no Netflix, vem aqui na IPVSol Flix. Entendeu? IPVSol Prime. Entendeu? Ficou chique, qual que você prefere? Flix ou Prime?
Oi? Prime, pronto. Quem sou eu para temar? Quem um adolescente vai vir orar aqui por nós? Quem? Quem vai se levantar aí? Vem cá. Quem? Ninguém? Ah, então tá bom. Eu oro então. Vamos orar então, hein? Então, domingo, IPV Sol Prime. Quinta-feira que vem, IPV Sol Prime. 5 vocês são. Vamos orar. Amém. Ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos demais, porque a tua palavra nos revela quem é de fato Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós nos encantamos profundamente por saber que Jesus, Deus Filho, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Te louvamos porque Ele é o remédio contra o pecado, que Ele é aquele que nos transportou do império das trevas para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque Ele continua sendo o mesmo hoje e será para todo sempre. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Que nós possamos ter essa consciência de que nós servimos esse Jesus aqui. Esse Jesus que nasceu, morreu, mas ressuscitou em glória e voltará glorioso para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome dele. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.